Olá pessoal, hoje é domingo, dia 25, e estou aqui trazendo para vocês, compartilhando com vocês, uma postagem feita pelo grupo Nosso Futuro, encaminhada por um colega nosso, advogado, ex-colega de Petrobras, que mora em Campinas, numa mensagem, numa videomensagem que está no YouTube, na qual ele deu uma resposta ao colega Agnelson Camilo, diretor da FNP lá no norte do Brasil, no Pará mais exatamente. Esse senhor trouxe basicamente de volta os mesmos questionamentos já respondidos em maio ao grupo Nosso Futuro. É importante lembrar que a interlocução da FNP foi justamente esse senhor de Campinas que a buscou. Foi a sua carta, assinada por ele e por outros colegas, que deu origem à resposta da FNP para o grupo Nosso Futuro. A carta-resposta da Frente Nacional ou da Federação Nacional de Petroleiros se inicia e finaliza justamente com o convite feito ao grupo Nosso Futuro para participarem do Fórum em Defesa da Petros. O fórum é composto não de pessoas, mas de entidades e grupos, de forma que o convite pode ser entendido como um convite ao grupo como um todo. Assim, não procede a primeira das reclamações. O convite foi feito e não será retirado, diz a resposta da FNP. A decisão de participar ou não do fórum caberá ao grupo Nosso Futuro. Importante ressaltar que é um convite a todos que desejam lutar em defesa da Petros e do Plano Petros do Sistema Petrobras, PPSP. É um fórum de convencimento de acordos para avaliarmos juntos essas questões. A nenhum grupamento foi imposto qualquer conceito ou proposta. Por isso, refutamos a opinião de que o fórum é de cooptação. Possivelmente, essa opinião se deve ao desconhecimento e talvez a uma pequena disposição de ouvir argumentos diferentes daqueles da qual alguém já se encontra convencido. As sugestões de pontos de atenção às propostas que chegaram ao conhecimento de todos, todas foram, sem exceção, respondidas pela carta de resposta ao grupo Nosso Futuro. Não entendemos qual o motivo de não considerar nossas respostas e, a seguir, mantendo uma postura de desinformação e beligerância com a proposta alternativa que as entidades conseguiram unificar até aquele momento. Dizemos isso porque todos os pontos, todos, sem exceção, foram respondidos e nos colocaram em sintonia e de acordo a partir dos pontos que o senhor advogado insiste em manter como supostas diferenças com a proposta alternativa das federações. Se não, vejamos a questão do deflator. Por que tem que haver o deflator? Porque o deflator é necessário para reduzir o passivo atuarial. O seu efeito não é eterno, mas poderá ser a depender do desempenho do plano, se ele for rentável ou não, e do sucesso ou insucesso das ações de cobrança de dívidas e das tentativas de ressarcimento que a Petros ainda está tentando em função dos investimentos com fraudes comprovadas. O senhor advogado não fala ou não entende que o PPSP não vai conseguir superar sua situação com o atual plano de equacionamento. O plano irá acabar de forma intencional. A Petros e a Petrobras optaram conscientemente por um equacionamento financeiro, o atual PED, que não enfrenta o problema do passivo atuarial e levará o PPSP repactuado e não repactuado a sucessivos PEDs, até que a vida dos participantes assistidos fique inviável e o plano também. Nós sabemos que já tem um outro PED a ser implantado a partir de março de 2020. Assim, a redução do passivo com uma medida extrema, o deflator,
dá tempo ao plano para que consigamos alguma sentença favorável na justiça ou algum ressarcimento ou resultado positivo que possam lhe dar uma sobrevida. A quem? Ao plano, naturalmente. A realidade é que o PPSP está propositalmente sendo levado a seu fim. Teimar em manter um PED atual nos levará à inviabilidade ou insolvência do PPSP e de nossas vidas. Esse é o motivo da unidade entre as federações na defesa da proposta alternativa. Todos os que estão acompanhando os trabalhos do Fórum e do grupo de trabalho constituído pela Petrobras sabem disso. A sua persistência do nobre advogado em não querer participar do fórum o faz ter informações equivocadas e reproduzir inverdades, infelizmente. Sobre os aportes da Petrobras. Muita gente pergunta como a Petrobras irá fazer os aportes que nós iremos fazer mensalmente. A Petrobras irá aportar os mesmos valores que os participantes e assistidos, sejam eles por deflator, sejam por aportes financeiros. Esse preceito legal advém da lei complementar e se estabelece como normativo com a resolução CGPC número 26 de 2008, que orienta essas questões de déficit. Essa é uma premissa inefastável, tanto pelas federações como pelos órgãos de fiscalização e pela própria Petrobras. Aparentemente, o senhor advogado não conhece a proposta alternativa ou prefere ignorá-la para sustentar os seus argumentos. Queremos crer que, mais uma vez, o senhor advogado está mal informado pela sua resistência em ouvir argumento das federações ou de seus representantes no fórum. Assim, reproduzem verdades a todos que o acompanham. Cada centavo que os participantes assistidos colocam no plano precisam ter a contrapartida das patrocinadoras. Não há, portanto, violação de qualquer preceito legal. Mas claro que os advogados mal informados podem querer arguir a proposta alternativa. Não nos parece que será essa a atitude da Petrobras, que está perto de aprovar a proposta em sua diretoria executiva. Mas estamos alertas com as entidades e grupos que não se conformarão e tentarão de tudo para romper essa unidade e a proposta alternativa que construímos. Sobre o processo eleitoral e a divisão. Sobre a questão eleitoral, nos referimos hoje a dois grupos, ANBEP e GDPAP, que já participam do fórum, mas que manifestam ou manifestaram divergência com a proposta que absolutamente sabem que não existe. Não expressam que sua divergência está na proposta de segregação patrimonial dos pré-70 e estão gerando confusão proposital para defenderem seus candidatos, afirmando que a fusão dos planos de repactuados e não repactuado foi um dos princípios do fórum. Não é verdade, embora seja desejável, ainda se mantém como um dos objetivos do fórum. Então, os pré-70 é um assunto que tem que ser necessariamente decidido e pago pela Petrobras, né? Todos sabemos disso, inclusive nossos colegas pré-70. Sobre os conselheiros, as dificuldades na representação dos participantes assistidos é uma realidade. Poucos se dedicam a estudar para dar respostas de qualidade aos problemas que enfrentamos na Petros. A maioria prefere calar e criticar sem qualquer influência da realidade e depois aparecer como salvador da pátria. Não é a postura dos conselheiros eleitos que, a despeito do que é dito e repetido pelos seus críticos, têm sido incansáveis nessa luta. Nem todos conseguem se manter na luta com toda a pressão que a Petrobras e o governo fazem. Muitos desistem. Não foi o caso dos representantes dos sindicatos, que denunciamos mais de 70 investimentos com provas. Esse, aliás, é um princípio nosso, não fazer e não faremos denúncias sem as provas necessárias. Temos o caso de um conselheiro suplente que renunciou anos atrás e resolveu criticar tudo e a todos com sua metralhadora giratória, mesmo sem provas do que dizia. Importante notar que no momento que o plano enfrentou o PED, o ex-conselheiro
teve que beber na fonte onde buscou as suas informações, ou onde não buscou as suas informações. Temos orgulho de manter a confiança dos participantes nesse enfrentamento. Podemos citar um outro caso da conselheira fiscal que renunciou após menos de 2 anos de mandato. A pressão sobre os conselheiros é enorme. Se os conselheiros não forem militantes aguerridos, ligados às lutas dos trabalhadores, o que vemos é que não conseguem aguentar e renunciam ao mandato que deveriam defender. Essa questão é muito importante quando nós tratamos e estamos vivendo um momento onde vamos votar e eleger novos conselheiros para o Conselho Deliberativo e o Conselho Fiscal. Para enfrentar essa contradição, tanto a FNP como a FENASP promoveram cursos de formação de conselheiros. A EPET o fez em 2017 e o Litoral Paulista, o Sindicato Litoral Paulista, promoveu recentemente um curso de formação em Previdência Complementar. Essa é uma boa oportunidade para poder ter contato com outras pessoas que estudam o assunto Petros. A inteligência vem do debate de ideias, as soluções também. Sobre as ações de cobrança das dívidas ou das possíveis dívidas. Sobre as possíveis dívidas que já estão sendo cobradas, já foram listadas uma a uma na carta da FNP de resposta ao grupo Nosso Futuro. Vamos repeti-las abaixo. Todas as ações que consideramos com perspectiva de vitórias foram ajuizadas pelas entidades, conforme tem sido divulgado, pelas entidades representativas, cuja lista de ações e de cobrança foram ajuizadas pelas federações FENASP, FNP, FNTTA, FUP. E são as seguintes. Aqui segue um conjunto de aproximadamente 20 ou mais ações, né, que foram ajuizadas por essas associações que eu mencionei. É claro que eu não vou ler cada uma delas, senão nós vamos ficar o dia inteiro aqui lendo as ações. Então, diz a mensagem: ainda temos batalhado incansavelmente nos ambientes administrativos, Conselho Deliberativo e Conselho Fiscal da Petros, reuniões do grupo de trabalho e reuniões com a Petrobras, assim como com a Previc e outras entidades, onde temos mantido a cobrança de diversos itens por meio de solução administrativa. Solicitamos o envio de informações e documentações que sustentem outras dívidas que, eventualmente, o grupo considera procedente, a cobrança judicial pela entidade para procedermos com o ajuizamento de novas ações de cobrança. O questionamento do PED alternativo sobre essas justificativas ou é uma grande desinformação ou é intencionalmente feita para causar desconfiança entre todos. Querer que a Petrobras concorde em considerar o PED ou no PED alternativo uma dívida com a qual ela ainda não concorda na Justiça parece ser infantilidade ou simplesmente má-fé. Sobre a extinção dos processos de cobrança. Essa ação é muito importante e é muito importante que se esclareça aos colegas por que está assim e como os nossos candidatos do Fórum em Defesa da Petros entendem exatamente dessa forma que eu vou ler. Nenhum dos processos acima corre o risco de ser extinto por perda de objeto. Isso porque a Petrobras não concorda em fazer a proposta alternativa se não for com novos planos. Assim, tanto o plano Petros não repactuados como os repactuados serão mantidos e não há risco de extinção dos processos. Repetir essa afirmação parece ser desconhecimento do direito. Querer um parecer sobre o assunto demonstra esse desconhecimento, ou por se tratar de um erro intencional, mais uma vez. De qualquer forma, os advogados das federações estão produzindo pareceres
sobre a proposta alternativa que leva em conta esses questionamentos e outros mais. Poderia estar melhor informado o colega em questão se participasse do fórum, onde todas essas questões estão sendo debatidas à exaustão. Sobre o conteúdo e a divulgação das atas do fórum. As atas do fórum são divulgadas pelas entidades, se assim o quiserem, mas decidimos por conselho que as atas não consolidadas não serão mais enviadas pelo WhatsApp, como eram até então, porque estavam sendo divulgadas antes das entidades poderem opinar sobre o conteúdo e modificar um ou outro item. Mais uma vez, ou é desinformação ou reprodução de uma informação equivocada de forma proposital. Na ata, e é por isso que se menciona o item de dia 28 de junho, conforme divulgada, existiu uma proposta de uma das entidades sobre o questionamento judicial das entidades do fórum. Não foi uma posição do fórum, mas de uma das entidades, que não foi aprovada pelas entidades em reuniões posteriores. Por ter sido divulgado a ata sem a revisão das entidades, essa informação foi tratada de forma leviana, mais uma vez, por quem está contra a proposta unificada do fórum. Reproduzem essa informação como se fosse verdadeira, sem perguntar a nenhuma das lideranças do fórum a respeito. Apenas reproduz a informação. Lamentamos muito que reproduza, assim, uma metodologia que somente traz divisão e desconfiança. E aqui vai uma questão importante. O que os sindicatos irão decidir por você? A transação não será coletiva, será individual, ou seja, os sindicatos não assinarão nada por ninguém e cada um deverá tomar sua decisão no momento em que se apresentarem as propostas. Plano alternativo, proposta alternativa, aliás, plano Petros 3, ou ficar onde está. A luta, o que cabe, aliás, às entidades responsavelmente esclarecer e dar transparência. A luta em defesa da Petros e do PPSP foi decidida em assembleias por todo o país e é a decisão congressual ou de assembleias de base das entidades participantes do fórum. Nesse momento, temos 3 opções: permanecer no PPSP e confiar que as ações poderão obter sucesso a tempo de o plano não ficar inviável, ir para o plano Petros 3, proposto pela Petrobras, e assumir sozinho todos os ônus e o risco do PPSP sem a contrapartida da Petrobras, ou, a última opção, optar pela proposta alternativa das federações, que reduz o passivo atuarial para mitigar os efeitos imediatos do PED, dando estabilidade ao plano e ganhando tempo para que as ações jurídicas possam vir a ser vitoriosas. Ainda sobre as questões jurídicas, sobre as ações de correção de benefícios, queremos deixar claro que a formatação da proposta alternativa não poderá atender a todos os participantes e assistidos por uma proposta do GT da Petrobras. Ela poderá vir a ser uma opção para a maioria, mas aqueles que tiverem ações de correção de benefício não poderão optar pela proposta alternativa, mantendo sua ação na Justiça. O objetivo da proposta da Petrobras é a redução do contingente judicial do plano. Importante entender que as ações de cobranças da dívida serão mantidas e poderão, em caso de vitória, ter seus reflexos positivos nos novos planos, apelidado de novo plano Petros 1 repactuado e de novo plano Petros 1 não repactuados. As ações de revisão de benefício, no entanto, se você optar, não serão mantidas. Como a opção pelo novo plano é individual, cada participante poderá decidir o melhor para si e seus familiares. Esperamos mais uma vez ter sido claros o suficiente para você e seus familiares. Esperamos também ter sido suficientemente claros para o entendimento do grupo Nosso Futuro e reforçamos o convite para que busquem ao máximo a participação no Fórum em Defesa da Petros, que se tornou, em nossa opinião,
o principal bastião de resistência dos participantes assistidos da Petros, que envolve todas as associações que nós já mencionamos. FENASP e suas associações, as PES, a EPET, a ESAP, a AMBEP, as Petro Rio Grande do Norte, a PAP, as PN Alagoas, as PN Sergipe, as TAIP Santos, FNP, todos os seus sindicatos, a FUP, todos os seus sindicatos, o GDPAP, a AMBEP, que continuam dentro do fórum, sim, e todos que diuturnamente se empenham em fazer dessa proposta a menos ruim possível, que seja a melhor dentro do que a Petrobras se dispõe a negociar no grupo de trabalho. É importante você, caso tenha dúvida, de ouvir novamente, porque foi uma coisa um pouco corrida, esse vídeo, e entenda claramente o posicionamento dos membros do Grupo em Defesa da Petros para o Grupo Nosso Futuro. E se houver alguma dúvida, pode questionar à vontade, deixa a sua mensagem aqui, eu perguntarei se eu não souber a resposta. E não se esqueça de assinar o canal. Assim, quando você tiver feito uma postagem, eu vou ficar sabendo, e quando eu postar um novo vídeo, também você será informado. Até o próximo vídeo, um grande abraço a todos, e não se esqueçam de eleger o melhor candidato dentro das suas considerações, dentro do que o seu parecer, a sua análise indicar. Um grande abraço e vamos nos vendo por aqui.